Eu sou a Carol. Tenho 40 anos e, honestamente, minha vida não tem nada de emocionante. Trabalho como caixa no mercadinho de bairro, há mais de 10 anos, sem grandes mudanças. Acordo cedo, tomo meu café correndo, vou pro mercado e passo o dia inteiro ali, atendendo cliente atrás de cliente. Às vezes parece que as pessoas nem me veem. Mas tudo bem, já me acostumei com isso. Moro sozinha num apartamento pequeno, num prédio velho que vive com algum cano estourado ou lâmpada queimada. Quando eu era mais nova, imaginava uma vida diferente, sabe? Pensava que ia casar, ter filhos, construir uma família. Só que as coisas não saíram como planejado. Eu casei, sim, mas o relacionamento foi um desastre. Ele sumiu logo depois, e o resto, bem, o resto da história eu tento esquecer. A verdade é que eu aprendi a seguir em frente. Não adianta ficar remoendo o passado. Trabalho, pago minhas contas e vivo. Simples assim. Até que, num dia qualquer, minha rotina desmoronou. Era uma tarde como outra qualquer, o mercado estava meio vazio, e eu já estava contando os minutos para fechar o caixa e ir embora para casa. Foi quando o garoto entrou. Eu não tinha reparado nele de primeira, parecia só mais um cliente. Ele andava devagar pelos corredores, sem pressa, olhando as prateleiras como se estivesse perdido ou procurando algo. Quando ele finalmente veio pro caixa, trazendo um pacote de biscoito, nossos olhos se encontraram. E eu senti alguma coisa. Não sei explicar direito o que era, mas tinha algo naquele olhar que me incomodou. Um tipo de familiaridade que eu não conseguia identificar. Enquanto eu passava o biscoito no leitor de código de barras, ele me encarava de um jeito que me deixou nervosa. Aí ele perguntou: "Você é a Carolina, né?" Eu travei. Meu nome estava ali no crachá, então isso não era nada demais. Mas o jeito que ele falou, parecia pessoal. "Sou, sim." "Por quê?" Perguntei, desconfiada, tentando disfarçar o nervosismo. Ele ficou em silêncio por um instante, respirou fundo e disse, com a voz baixa: "Eu sou o Lucas." Naquele momento, eu senti o chão sumir. Lucas. Meu filho. O filho que eu dei para adoção 16 anos atrás. Eu nem sabia o que dizer, as palavras sumiram da minha boca. Minha cabeça rodava, e a única coisa que eu conseguia pensar era: isso não pode estar acontecendo. Eu me segurava no balcão do caixa, tentando processar o que ele tinha acabado de falar. Como ele me encontrou? O que ele quer comigo agora? 1000 perguntas surgiram de uma vez, e a única coisa que eu consegui dizer foi: "Lucas? Como assim?" Ele deu um sorriso meio sem graça, claramente nervoso também. "Eu te procurei. Por muito tempo. Eu só precisava saber quem você era." E ali, no meio daquele mercadinho, enquanto as prateleiras de produtos comuns nos cercavam e o barulho de um ventilador antigo fazia eco no fundo, eu entendi que a vida que eu tinha construído para esquecer o passado estava prestes a ser destruída por um reencontro que eu nunca imaginei que teria. Eu não sabia o que fazer. Minha cabeça girava e, por mais que eu tentasse manter a calma, eu sentia que ia desmaiar a qualquer momento. Como assim, Lucas? Como ele me encontrou? Era impossível. Eu queria acreditar que ele estava enganado, que isso era algum tipo de coincidência maluca. Mas, ao olhar nos olhos dele, aquela sensação estranha que eu tinha sentido no início ficou ainda mais forte. Era ele. Meu filho. Acho que eu fiquei em silêncio por tempo demais, porque ele começou a falar de novo, meio sem jeito. "Eu sei que é estranho, eu não queria te assustar, mas eu precisava te ver. Desde que descobri sobre você, não consegui tirar isso da cabeça. Precisei te procurar, saber quem você era." Cada palavra dele era como uma pancada no peito. Eu senti meus olhos se encherem de lágrimas, mas eu me forcei a segurar. Não podia chorar ali, no meio do mercado. Não agora. "Lucas", eu comecei, mas a voz saiu embargada. Limpei a garganta e tentei de novo. Como você me encontrou?" Ele deu de ombros, como se não fosse nada demais. "Foi difícil. Mas, com o tempo, consegui juntar algumas pistas, achei seu nome e acabei te encontrando aqui. Eu não sabia o que esperar."
na verdade, nem sabia se ia mesmo te encontrar. Eu respirei fundo, tentando processar tudo. As palavras dele rodavam na minha cabeça. Eu tinha dado ele para adoção quando ele era só um bebê. Nunca achei que nossos caminhos fossem se cruzar de novo. A verdade é que eu me convenci de que ele tinha sido adotado por uma boa família e estava vivendo uma vida melhor, longe dos meus problemas, longe de tudo que eu não podia oferecer. A adoção, na época, parecia a escolha certa, mesmo que tenha sido a coisa mais difícil que já fiz na vida. Mas ali estava ele, bem na minha frente, depois de 16 anos. E pelo jeito, nem tudo saiu como planejado. Lucas parecia nervoso também, ele não sabia onde colocar as mãos, olhava pro lado, pro chão, evitava me encarar direto. E isso só aumentava minha angústia. O que ele tinha passado? O que tinha acontecido com ele? Então ele falou, quebrando o silêncio pesado que tinha se formado. Eu só queria entender, por que você me deu? Por que você não me quis? Aquela pergunta me atingiu como um soco. Ele pensava que eu não o queria. Que eu tinha abandonado ele porque simplesmente não me importava. Eu não podia deixar ele pensar isso, mas como explicar uma coisa tão complexa, tão dolorosa, em poucas palavras? Ele estava ali, me olhando, esperando uma resposta, e tudo o que eu conseguia sentir era um peso gigantesco no peito. Eu passei a mão no rosto, tentando ganhar tempo para organizar as ideias. As lembranças do passado vieram com tudo. Eu era jovem, completamente perdida. Estava sozinha, sem apoio de ninguém. O pai dele tinha sumido no mundo quando soube que eu estava grávida, e eu mal tinha como me sustentar. Eu amava aquele bebê, mas o medo de não conseguir cuidar dele me consumia. Respirei fundo e olhei nos olhos dele, finalmente pronta para dizer alguma coisa. Lucas, eu não te dei porque não te queria. Foi o contrário. Eu achava que estava fazendo o melhor por você. Na época, eu não tinha condições de te criar. Eu estava sozinha, sem trabalho, sem dinheiro, sem nada. A única coisa que eu queria era que você tivesse uma chance melhor, que fosse adotado por uma família que pudesse te dar o que eu não conseguia. Ele ouviu, mas a expressão no rosto dele não mudou muito. Ele parecia mais confuso do que antes. Melhor. Ele disse, com um tom amargo na voz. Eles me devolveram. Fui de casa em casa por anos. Ninguém me quis. Aquilo me cortou por dentro. Devolveram ele? O quê? Eu nunca imaginei que isso podia acontecer. A adoção, para mim, sempre foi uma decisão final. Eu acreditava que ele seria acolhido, que ia ter uma família, uma vida decente. Mas ouvir que ele foi rejeitado várias vezes, eu não sabia o que dizer. Eu não sabia disso, falei, tentando absorver o choque. Eles me disseram que você seria adotado por uma família boa, que você estaria em boas mãos. Ele riu, mas foi um riso sem alegria, amargo. Não foi bem assim. Eu passei anos indo de uma casa para outra, sem nunca me sentir parte de lugar nenhum. E quando finalmente achei que tinha encontrado um lar de verdade, fui devolvido de novo. Me senti pior do que nunca. Tudo que eu tinha feito para tentar dar a ele uma vida melhor tinha saído errado. Eu pensei que estava protegendo ele, mas só causei mais dor. Ele continuou, agora olhando diretamente para mim, com os olhos cheios de mágoa. Eu só quero entender, sabe? Por que você escolheu me dar? Por que você não tentou, nem por um segundo, ficar comigo? Minha voz saiu baixa, quase um sussurro. Eu achei que estava te protegendo. E ali, naquele momento, no meio do mercadinho onde passei a maior parte da minha vida, encarei a realidade de todas as escolhas que fiz e das consequências que elas trouxeram, tanto para mim quanto para ele. Fiquei ali, sentada atrás do caixa, sem saber como continuar aquela conversa. Lucas me olhava como se estivesse esperando uma resposta que pudesse consertar tudo, mas eu não tinha. Eu sabia que não tinha. E a verdade é que, por mais que eu tentasse explicar, nenhuma justificativa faria sentido para ele. Porque, no fim das contas, ele se sentia abandonado. E era isso que doía. Eu tentei organizar meus pensamentos, mas quanto mais eu pensava, mais perdida eu ficava. A culpa estava me sufocando. Como eu podia contar para ele o que eu passei? Que, na época, eu não via outra opção?
Que eu era só uma garota assustada, com um bebê nos braços, sem dinheiro, sem emprego e sem apoio? Eu sabia que ele não ia entender, não do jeito que eu precisava que ele entendesse. Eu era muito jovem, Lucas, comecei, a voz saindo trêmula. Seu pai sumiu quando soube que eu estava grávida. Eu fiquei sozinha. Não tinha ninguém para me ajudar. Eu mal conseguia me sustentar, quanto mais criar um filho. Cada dia era uma luta. Ele cruzou os braços, ainda com o rosto fechado, mas me escutava. Mas por que não tentou? Ele me interrompeu, com aquela mistura de raiva e dor na voz. Você não podia, sei lá, arrumar um jeito? Qualquer jeito. A pergunta dele me cortou. Eu já tinha me feito essa pergunta 1000 vezes ao longo dos anos. Sempre me perguntei se eu poderia ter tentado mais, feito algo diferente. Mas, na época, a adoção parecia a única opção possível. Eu não sabia como. Eu tinha tanto medo de não conseguir cuidar de você. Minha voz falhou, e as palavras saíram baixas, quase num sussurro. Eu achei que você estaria melhor com outra família. Ele respirou fundo, balançando a cabeça, como se estivesse tentando processar tudo aquilo. Mas não foi isso que aconteceu, disse ele, com um olhar frio. A verdade é que me mandaram de uma casa para outra, como se eu fosse um problema que ninguém queria. Eu não tive família, Carol. Eu cresci sozinho. O nome Ancarola me atingiu como um tapa. Não a mãe biológica. Só Ancarol, como se eu fosse uma estranha qualquer na vida dele. Eu sentia meu coração se despedaçar a cada palavra que ele dizia. Ele tinha toda a razão para estar magoado, mas ouvir aquilo em voz alta, de alguém que eu amei e tive que deixar, era insuportável. Eu não sabia, tentei dizer, mas a verdade é que aquilo soava vazio até para mim. Claro que eu não sabia. Eu tinha escolhido não saber. Quando assinei os papéis, aceitei que estava entregando o futuro dele nas mãos de outras pessoas. Pessoas que, segundo me garantiram, iam cuidar dele, dar a ele uma vida melhor. Só que ninguém me disse que ele seria devolvido. Que ele passaria anos em lares temporários, se sentindo rejeitado de novo e de novo. Lucas riu de novo, aquele riso amargo que me cortava por dentro. A verdade é que você me deixou para seguir sua vida, né? Esqueceu que eu existia. Você seguiu em frente e deixou o problema para outra pessoa. Eu queria gritar que ele estava errado. Queria dizer que eu nunca o esqueci, que eu pensei nele todos os dias desde que o entreguei. Que cada vez que via uma criança na rua, eu me perguntava como ele estava, se ele era feliz, se tinha uma família que o amava. Mas eu sabia que, para ele, isso não mudava nada. Eu não estava lá. Eu não fui mãe. E isso, para ele, era imperdoável. Eu nunca te esqueci, Lucas, finalmente disse, com a voz embargada. Você pode não acreditar, mas eu nunca te esqueci. Só que eu achei que estava fazendo o certo para você. Eu queria que você tivesse uma vida boa, que tivesse uma família que pudesse te dar tudo que eu não podia. Eu achava que era a melhor decisão, e eu só estava tentando te proteger. Ele me olhou, o rosto cheio de dor e raiva, e eu sabia que, por mais que eu quisesse, nenhuma explicação ia ser suficiente. Eu o tinha deixado, e nada que eu dissesse agora mudaria o que ele sentiu durante todos aqueles anos. Lucas ficou em silêncio por um tempo, como se estivesse pensando em tudo que eu tinha dito. Então ele perguntou, de um jeito mais calmo, mas ainda com um tom de mágoa. E se eu não tivesse te encontrado? Você teria me procurado algum dia? Ou eu ia passar a vida inteira sem saber quem você era? Aquela pergunta me atingiu como um soco. A verdade é que, por mais que eu pensasse nele, eu nunca procurei. Parte de mim tinha medo. Medo do que ia encontrar. Medo de ele me rejeitar, como eu achava que merecia. Então, eu preferi não mexer nisso. Preferi me convencer de que ele estava bem, que era feliz. Eu queria, comecei, mas a verdade estava entalada. Eu não sei se teria coragem de te procurar. Não porque eu não quisesse, mas porque eu tinha medo. Medo de que você me odiasse por tudo. Ele balançou a cabeça, frustrado. Eu só queria ter uma chance de entender. Eu cresci achando que você me abandonou porque não me queria, e agora você me diz que era o contrário. Mas como eu vou acreditar nisso?
Como eu vou confiar em você, depois de tudo? E foi ali que eu percebi que o buraco que eu tinha cavado era fundo demais. Eu não sabia como consertar aquilo, não sabia nem por onde começar. As feridas estavam abertas, e eu via que ele tinha toda a razão de duvidar. Depois daquela conversa, o silêncio se instalou entre a gente. Eu olhava pro Lucas, tentando encontrar uma forma de começar a costurar as feridas que eu tinha causado, mas parecia impossível. A dor no rosto dele era evidente, e eu sabia que qualquer passo em falso só faria tudo piorar. Ele não estava ali só para ouvir desculpas, e eu sabia que desculpa nenhuma ia apagar o que ele passou. Mas, ao mesmo tempo, eu não podia simplesmente deixar ele ir embora de novo. Eu já tinha perdido uma vez, não podia deixar isso acontecer de novo. Lucas mexia no celular, parecendo impaciente, como se estivesse esperando o momento certo para sair daquele lugar e me deixar para trás de novo. Eu queria dizer alguma coisa que segurasse ele ali, mas o que eu poderia dizer? Minha cabeça estava um caos, e, por mais que eu tentasse, as palavras não vinham. Respirei fundo, tentando manter a calma. O medo de perder meu filho mais uma vez estava me sufocando, mas eu precisava encontrar uma maneira de tentar reconectar. Mesmo que fosse difícil, eu sabia que tinha que ser sincera. Não tinha mais espaço para me esconder ou tentar evitar a verdade. Lucas, eu sei que não vai ser fácil, comecei, minha voz um pouco mais firme dessa vez, apesar do medo ainda estar presente. Eu sei que eu errei. E que não dá para consertar tudo só porque agora a gente se encontrou. Mas, eu quero tentar. Quero que você saiba quem eu sou, de verdade. E quero conhecer você. Ele me olhou de canto de olho, ainda desconfiado. Não era a reação que eu esperava, mas também não era um não direto. Ele estava me ouvindo, pelo menos. Isso já era mais do que eu poderia pedir. E o que você quer que eu faça? Ele perguntou, o tom seco, mas sem o peso de raiva de antes. Que a gente finja que esses 16 anos não existiram? Que eu esqueça tudo o que aconteceu? Não, não é isso, eu respondi rápido, sacudindo a cabeça. Eu sei que não tem como apagar o passado. Não estou pedindo isso. Só acho que, se você estiver disposto, a gente pode começar a construir algo. Não sei exatamente o que, mas eu quero tentar. Lucas ficou em silêncio, os olhos fixos no chão, como se estivesse pensando nas minhas palavras. Eu sabia que estava pedindo muito, sabia que talvez fosse egoísmo da minha parte tentar fazer essa conexão agora, depois de tanto tempo. Mas era a única coisa que me restava. Se eu não tentasse, perderia ele de vez. Ele respirou fundo, ainda sem me olhar diretamente, e disse: Eu não sei se tô pronto para isso. Aquelas palavras me atingiram, mas eu sabia que não seria fácil. Ele tinha passado por muita coisa. Eu sabia que não podia simplesmente esperar que ele aceitasse tudo de uma vez. Mas, pelo menos, ele não tinha ido embora. Ele ainda estava ali. E, para mim, aquilo já era um começo. Tudo bem, eu disse, tentando manter a calma. Não precisa ser agora. Eu só queria que você soubesse que eu tô aqui. Se você quiser falar, se quiser saber qualquer coisa, ou se precisar de mim para qualquer coisa, eu tô aqui. Lucas finalmente me olhou, e, por um segundo, eu vi uma pequena brecha no muro que ele tinha construído ao redor de si. Ainda tinha mágoa, ainda tinha dor, mas talvez, só talvez, também tivesse uma chance. Eu não sei como fazer isso, Carol, ele disse, baixando o tom de voz. Eu tô confuso. Você aparece do nada, depois de tudo o que aconteceu, e quer que eu simplesmente aceite? Eu entendi o que ele estava dizendo. Ele estava perdido. E como não estaria? Eu, que era adulta, não sabia como lidar com aquilo. Para ele, devia ser ainda pior. Eu não espero que você aceite tudo de uma vez, falei, me forçando a ser paciente. Eu só quero que a gente comece. Nem que seja aos poucos. A gente pode ir devagar, sem pressa. Mas eu quero tentar, e acho que, no fundo, você também quer. Senão, você não estaria aqui. Ele deu uma risada curta, sem muita emoção, mas não me cortou. Talvez. A gente pode fazer isso no seu tempo, Lucas. Se quiser conversar mais, me conhecer mais, aos poucos.
Eu tô disposta. Eu queria estender a mão e tocar nele, mas me contive. Ainda era cedo para qualquer gesto mais próximo. Ele precisava de espaço, e eu respeitaria isso. Mas a vontade de abraçar ele, de dizer que tudo ia ficar bem, era quase insuportável. Talvez eu tope, ele disse, finalmente, me olhando nos olhos. Mas vai demorar. Meu coração deu um salto. Não era um assim incompleto, mas também não era um anão. E isso, para mim, já era mais do que suficiente. A gente vai no seu ritmo, tá? Eu sorri, tentando esconder o quanto aquilo significava para mim. Sem pressa. Lucas assentiu, ainda com um ar distante, mas pelo menos sem aquela frieza de antes. Ele pegou o celular, parecia pronto para ir embora. Mas antes de sair, olhou para mim mais uma vez. Eu vou pensar sobre isso. Mas, por enquanto, me dá um tempo, tá? Eu assenti. O tempo que você precisar. Ele saiu sem olhar para trás, e eu fiquei ali, no mercadinho vazio, tentando absorver tudo. Ainda havia um longo caminho pela frente. Mas, pela primeira vez em muito tempo, eu sentia que talvez, só talvez, houvesse uma chance de reparar o estrago. Não completamente, mas o suficiente para tentar reconstruir alguma coisa com meu filho. Os dias seguintes foram um verdadeiro teste de paciência. Cada vez que o celular tocava, meu coração disparava, achando que podia ser o Lucas. Mas, na maioria das vezes, eram só mensagens da operadora ou ligações sobre contas atrasadas. O vazio no peito ficava maior a cada silêncio. Ele pediu um tempo, e eu sabia que precisava respeitar isso, mas a espera estava me matando. Não fazia ideia do que ele estava pensando, se ainda queria me ver, se havia desistido de mim de vez. A incerteza me consumia. Voltei à rotina, mas parecia que tudo tinha mudado. No mercadinho, os clientes entravam e saíam como sempre, mas minha cabeça estava em outro lugar. Cada prateleira que eu arrumava, cada conversa rápida com um cliente, tudo parecia mecânico. A vida continuava, mas, por dentro, eu estava paralisada, esperando por uma resposta que eu nem sabia se viria. Então, depois de alguns dias de silêncio, meu celular finalmente vibrou com uma mensagem de Lucas. Meu coração quase saiu pela boca. Respirei fundo antes de abrir, tentando não criar expectativas, mas não tinha como evitar. A mensagem era curta, direta, como ele sempre foi desde que nos encontramos. Oi? Podemos conversar? Meu estômago deu um nó. Ele queria falar, e isso já era um grande passo. Eu respondi na hora, tentando parecer o mais tranquila possível, mas minhas mãos tremiam. Claro, quando e onde você quiser. Ele não demorou muito para responder. Pode ser amanhã, no café perto da praça? Eu confirmei, sentindo o peso daquela pequena troca de mensagens. Amanhã seria um novo começo, ou pelo menos, a tentativa de um. E eu sabia que precisava estar preparada para o que viesse, sem forçar nada, deixando ele guiar o ritmo. No dia seguinte, eu cheguei no café meia hora antes, ansiosa demais para ficar em casa. O lugar era pequeno, simples, com aquelas mesinhas de madeira e xícaras de porcelana barata. A vista da praça era bonita, cheia de árvores, mas eu mal conseguia prestar atenção em qualquer coisa ao redor. Meus pensamentos estavam todos voltados para Lucas. Como seria esse reencontro? Será que ele estava pronto para seguir em frente, ou seria só mais uma conversa difícil, cheia de mágoa? Lucas chegou no horário, como sempre. Vi ele entrando no café, meio hesitante, mas determinado. Ele estava de jeans e uma camiseta básica, nada demais, mas o jeito como ele andava, com as mãos nos bolsos e a cabeça baixa, mostrava que ele ainda estava desconfortável. Mas ele estava ali, e isso era tudo que eu podia pedir. Sorrindo nervosa, levantei a mão para chamar a atenção dele. Ele me viu e veio na minha direção, sem sorrir, mas com aquele olhar firme de quem sabe o que quer. Oi, ele disse, sentando-se na cadeira à minha frente. Oi, Lucas. Eu tentei manter o tom leve, sem pressão. Obrigada por vir. Ele deu de ombros, olhando ao redor, como se estivesse avaliando o lugar. Pediu um café e ficou em silêncio por um tempo, como se estivesse juntando coragem para falar. Eu esperei, sem interromper. Ele tinha que começar essa conversa no tempo dele.
Depois de alguns minutos, ele finalmente olhou para mim, com os olhos mais calmos do que da última vez. Eu pensei muito sobre o que você disse. Sobre tentar, devagar. E eu não sei se tô pronto para perdoar tudo o que aconteceu. Mas eu acho que a gente pode começar por algum lugar. Não sei como, mas eu quero tentar. Meu coração quase parou. Aquilo era mais do que eu esperava. Ele queria tentar, e só isso já significava o mundo para mim. Lucas, isso já é o bastante. Eu não tô esperando que você me perdoe de uma hora para outra. Eu só quero que a gente tenha uma chance de se conhecer de verdade. No seu tempo, sem pressão. Ele assentiu, tomando um gole do café. O silêncio que veio depois não era tão pesado quanto antes. Parecia que a tensão entre nós estava diminuindo, mesmo que um pouco. Eu quero saber mais sobre você, ele disse, meio que de repente. Sobre o que aconteceu depois que você me deu para adoção. O que você fez, como foi sua vida. Eu nunca soube nada sobre você. Aquilo me pegou de surpresa. Eu tinha contado partes da história, mas nunca tinha falado muito sobre o que aconteceu comigo depois que o entreguei. Parte de mim tinha medo de parecer que estava buscando piedade, ou tentando justificar minhas ações. Mas ele tinha o direito de saber, então, respirei fundo e comecei. Bom, depois que você foi, eu tentei seguir em frente. Consegui um emprego aqui no mercadinho, e isso meio que se tornou a minha vida. Trabalhei aqui por anos, e foi assim que me sustentei. Mas, Lucas, eu nunca parei de pensar em você. Não foi fácil, e muitas vezes eu quis te procurar, mas sempre tive medo. Medo do que você ia pensar de mim, medo de te machucar mais ainda. Ele me ouvia com atenção, sem interromper. Eu continuei, agora mais calma. A vida seguiu, mas eu nunca construí nada além disso. Nunca casei de novo, nunca tive outro filho. Acho que, de certa forma, eu nunca consegui deixar o passado para trás. Você sempre foi parte de mim, mesmo que longe. E agora, ter você aqui, falando comigo, significa mais do que você pode imaginar. Ele baixou os olhos, pensativo. Parecia estar processando tudo o que eu disse, e eu esperava que isso ajudasse ele a entender o porquê das minhas escolhas. Eu também nunca tive outra mãe, sabe? Ele disse, de repente. Passei por várias casas, mas nunca me senti em casa de verdade. E agora, estar aqui com você, é estranho. Mas talvez seja o começo de algo. Meu coração se aqueceu com aquelas palavras. Era estranho, sim, mas também era uma chance. Uma pequena, frágil chance de começar de novo. Eu não sei como vai ser daqui pra frente, e ele continuou. Mas eu acho que a gente pode tentar, pelo menos. Eu sorri, finalmente sentindo um alívio que parecia impossível dias atrás. A gente vai no seu tempo, Lucas. Um passo de cada vez. Ele sorriu de volta, meio tímido, mas sincero. E ali, naquele café simples, em uma manhã qualquer, senti que, talvez, estávamos finalmente começando a construir algo novo. Um novo começo, sem pressa, mas com esperança.